E se alguém tivesse descido uma câmera por um buraco tão profundo, tão silencioso e tão anormal, que as imagens causaram pânico no mundo inteiro? Não estamos falando de mais um conto inventado na internet. Esse é o caso de Mel's Hole, um lugar que oficialmente não existe, mas que parece engolir quem tenta encontrá-lo. Tudo começou com uma ligação ao vivo para um programa de rádio noturno em 1997. Um homem, calmo, direto, com uma voz que parecia não estar ali para brincar, se identificou como Mel Waters. Ele descreveu algo impossível: um buraco em sua propriedade, próximo a Ellensburg, no estado de Washington. Um vazio que ignorava as leis da física. Mel não procurava fama. Ele nem divulgou seu sobrenome de início. Disse apenas que vinha estudando esse buraco há anos por conta própria. Jogava linha de pesca com peso na ponta e nunca chegava ao fim. 15 milhas. 15 milhas de cabo descendo sem encostar em absolutamente nada. Sem calor, sem eco, sem resposta. Apenas escuridão. Mas o que parecia uma história isolada ganhou corpo. Moradores locais começaram a confirmar detalhes. Animais evitavam a área. O ar ali era pesado, como se o próprio chão estivesse retendo o fôlego. Pessoas diziam que por décadas jogavam lixo, eletrodomésticos e até restos mortais de animais dentro do buraco, e nada fazia barulho ao cair. Era como se o espaço absorvesse tudo, até o som, e não parou aí. Havia relatos indígenas muito anteriores à história de Mel. A região tinha nomes antigos que nunca eram pronunciados à toa. Era vista como um limite, um lugar que não pertencia a este mundo. As lendas diziam que o buraco não era apenas uma fenda na terra, mas uma passagem, e que quem se aproximava voltava diferente, quando voltava. Antes mesmo da internet espalhar a história, curiosos já tentavam medi-lo com equipamentos improvisados. Ninguém conseguiu, não havia fundo, e quem tentava sentia algo estranho, como se o solo estivesse observando de volta. A ligação de Mel foi esquecida por um tempo, até que imagens começaram a surgir online, mapas, coordenadas, registros de terrenos comprados pelo governo. Grupos em fóruns passaram a rastrear uma área específica em Manastash Ridge. Usuários no TikTok começaram a subir vídeos de expedições e drones foram enviados. O objetivo era simples. Se o buraco ainda estava lá, ele seria documentado. Só que antes da câmera mostrar qualquer coisa concreta, algo aconteceu. Algo que Mel havia alertado. Homens apareceram, sem identificação. Equipamentos lacrando a área. E Mel desapareceu. Agora pense nisso. Se a ciência garante que um buraco como esse não pode existir, por que as autoridades se moveram tão rápido para silenciar tudo? E por que Mel Waters foi tirado do mapa logo depois? Geólogos afirmaram, sem titubear, que Mel estava mentindo. Explicaram que a crosta terrestre não permitiria nada nem remotamente parecido. A maior escavação real da história, o Kola Super Deep Borehole, na Rússia, levou mais de 20 anos e só chegou a 7,6 milhas de profundidade, menos da metade do que Mel dizia. E eles tiveram que parar por causa do calor extremo. Lá embaixo, o solo começa a se comportar como um material plástico, impossível de perfurar com equipamentos comuns. Então, se Mel usou apenas uma corda e um carretel, como alguém poderia acreditar nessa história? Mas aí entra o ponto mais desconfortável de todos. Se tudo era tão claramente absurdo, por que não ignoraram? Por que cercaram o local? Por que Mel recebeu, segundo ele, uma proposta para sair do Zimewa e nunca mais mencionar o buraco? O valor? $25 mil por ano. Em troca, silêncio. E exílio. Ele aceitou. Sumiu da mídia. Foi para a Austrália. Nenhuma entrevista, nenhuma manchete. Só desapareceu. Até que, em 2002, ele ligou de novo para o mesmo programa. Mas quem atendeu aquela ligação diz que não era o mesmo homem. A voz era mais lenta. Havia lapsos de memória. Cicatrizes que ele não sabia explicar. Fragmentos de lembranças de internações, exames, deslocamentos forçados. Como se parte da vida dele tivesse sido apagada ou reescrita. E dessa vez, Mel não falou apenas do buraco de Washington. Ele falou de outro, um segundo local, em Nevada. Muito mais vigiado. Muito mais perigoso. Esse novo buraco não tinha relação com pesca ou silêncio. Segundo Mel, algo vivia ali dentro. Depois disso, ele desapareceu de novo. Mas a internet não esqueceu. Anos depois,
Os áudios originais foram reeditados em vídeos sombrios no YouTube, com títulos chamativos. Reddit começou a reunir mapas, hipóteses e timelines como se fosse uma investigação criminal. TikTok mergulhou de cabeça, com jovens explorando trilhas cobertas de neblina e perguntando se alguém teria coragem de seguir até o fim. A obsessão voltou com força total. E foi nesse momento que algo novo surgiu. Um usuário, DepthWalker33, postou uma imagem de satélite com coordenadas precisas. À primeira vista, era só vegetação densa, mas ao dar zoom, lá estava. Um círculo perfeito, sem árvores, sem trilhas. Um espaço morto no meio do nada, sem sinal de entrada, sem explicação. E quando cruzaram aquele ponto com os detalhes da ligação de 1997, tudo parecia coincidir. Só que a história não termina aí. O buraco pode ainda estar lá. Ou talvez nunca tenha sido um buraco de fato. Talvez seja outra coisa, algo que deveria continuar fechado. Imagens satelitais foram alteradas. E a corrida começou de uma hora para outra. As imagens de satélite da região começaram a mudar. A clareza desapareceu. A área ficou embaçada, como se alguém tivesse colocado um filtro digital para esconder o que havia lá. Era o tipo de censura visual que só se vê em zonas militares secretas. Para muitos, aquele era o sinal que faltava. A confirmação silenciosa de que algo estava, sim, sendo escondido. A internet explodiu em poucas horas. Os comentários se multiplicaram. Teorias surgiam em todas as direções. Alguns diziam que o buraco era obra de alienígenas. Outros achavam que era uma instalação secreta para testes de armas gravitacionais. Havia quem acreditasse que aquilo era um rasgo no próprio tecido do espaço-tempo. Resto de uma civilização que não era daqui, nem de agora. Outros ainda tentavam explicar com ciência. Talvez fosse um raro tubo de lava vertical que chegava até o manto da Terra. Mas mesmo essas teorias não davam conta do silêncio profundo, da ausência total de som, do sumiço de tudo que era lançado ali. Então veio a hipótese mais assustadora. Aquilo não era só um buraco. Era uma fenda dimensional, um ponto onde a realidade se tornava mais fina. Talvez os objetos não caíssem, talvez fossem rasgados de um plano para outro. E talvez por isso, o governo tenha se movido tão rápido. Não por medo de profundidade, mas pelo que aquilo podia abrir. Exploradores digitais, equipados e determinados 10 anos atrás, essas ideias seriam consideradas maluquices de rádio noturno. Mas agora, com a internet alimentando investigações amadoras, qualquer um com um drone, uma mochila e curiosidade podia virar pesquisador. De repente, as pessoas deixaram de só falar sobre Mel's Hole. Elas foram atrás dele. Pequenos grupos começaram a entrar nas florestas do estado de Washington com drones, sensores térmicos, radar de penetração no solo, LIDAR. Não eram apenas caçadores de fantasmas ou curiosos. Eram engenheiros, ex-militares, entusiastas da sobrevivência, gente acostumada a se preparar. Logo, os relatos começaram a surgir. Um grupo afirmou que o GPS parava de funcionar ao se aproximar do local. Outro disse que seus drones perdiam o sinal assim que sobrevoavam a clareira. Um dos membros de uma expedição relatou pressão repentina no peito ao se aproximar do centro. Outros ouviram estática nos microfones, mesmo sem nenhum sinal eletrônico por perto. O dia em que a câmera foi lançada no buraco. Eles não estavam lá para cavar ou explorar à mão. Chegaram com planos, caixas reforçadas, equipamentos que pareciam saídos de um laboratório militar. Era 2023, e pela primeira vez desde Mel Waters, alguém ia filmar o interior do buraco. Com tecnologia moderna, 5 pessoas, produtores, operadores de drones e céticos que passaram anos investigando mistérios. Eles não queriam fama, nada de live, curtidas ou hashtags, só queriam a verdade. Cada passo seria documentado, nenhum detalhe deixado de lado. Na beira da clareira, montaram um drone de descida com estrutura reforçada para aguentar pressão. A câmera era 4K, com visão térmica e infravermelha. O cabo, reforçado contra calor, tensão e interferência. Tudo foi testado, 2 vezes. Quando o sol da manhã começou a se levantar, o drone desceu. A névoa flutuava ao redor. A tela mostrou os primeiros metros. Paredes de pedra, lisas demais, quase polidas. A textura não parecia natural. Não havia raízes, insetos, poeira, nenhum sinal de vida. E, acima de tudo, silêncio absoluto. Nem o som do vento, nada. Algo lá embaixo estava acordado. Logo depois, a temperatura começou a cair.
não devagar, mas de forma brutal. Os sensores alertaram. Frio extremo. Mais frio do que deveria ser possível ali, como se estivessem em uma geleira ártica, centenas de metros abaixo da Terra. Então apareceu uma luz, fraca no começo. Uma pulsação tênue, como se o buraco estivesse respirando. A câmera tentou ajustar o foco, mas não havia uma fonte clara. O brilho vinha de dentro, mas de onde exatamente? Ninguém sabia. A luz piscou de novo, mais forte. Depois, sumiu. Aos 400 pés, o brilho voltou, agora refletido nas paredes. A superfície parecia ter ganhado movimento, como vidro líquido. Os sensores registraram uma distorção magnética. A bússola girava sem controle. O drone começou a se mover de forma estranha, como se o próprio espaço estivesse se esticando. Mas o pior veio aos 580 pés. Uma figura. Não era falha de imagem, nem interferência. Era uma forma alta e fina, parada, entre a câmera e a parede, sem rosto, sem cor, mas visivelmente ali, imóvel, esperando. Então tudo apagou, sem ruído, sem estática, apenas escuridão. O que eles trouxeram mudou tudo. A equipe recolheu o cabo. Estava intacto, mas a câmera havia sumido, nenhum equipamento foi recuperado. E o mais assustador, nada parecia ter se movido, nenhum sinal de que algo pegou o drone. Ele apenas deixou de existir. Eles voltaram, assustados, mas certos de que haviam testemunhado algo impossível. Analisaram os vídeos, quadro a quadro, luz por luz, sombra por sombra. Em 10 minutos de gravação, o mundo inteiro mudou. O vídeo se espalhou pela internet. Começou discreto, mas viralizou como fogo em mato seco. E quando os usuários viram a figura parada ali, na escuridão, o medo se espalhou junto. O buraco de mel nunca mais seria apenas uma lenda. Alguns quadros captaram brilhos estranhos nas paredes, reflexos rápidos como se luz de fogo tocasse obsidiana. Mas a única fonte de luz era o próprio drone. Apesar do frio intenso, os sensores infravermelhos detectaram bolsões de energia suspensos no ar, parecendo sombras de calor flutuantes. Por volta dos 500 pés de profundidade, sons incomuns começaram a surgir. Um zumbido grave e contínuo que foi aumentando de volume. Não era interferência técnica. Soava natural, como se algo vibrasse dentro da própria rocha. Poucos quadros depois, esse som se fragmentou em pulsos de baixa frequência. Alguns descreveram como sussurros. Análises em espectrogramas mostraram padrões que não coincidiam com nenhuma linguagem conhecida. Uns compararam ao sonar. Outros disseram que parecia fala humana revertida, esticada e distorcida por múltiplas camadas. E então, algo se moveu. Quase imperceptível no início. Uma mudança sutil na luminosidade de fundo. Havia algo se deslocando entre a câmera e a parede escura. Foi rápido demais para se distinguir, mas, em velocidade reduzida, o movimento revelou uma silhueta alta e fina. Algo que lembrava uma figura humana feita de sombra líquida. Não flutuou, não escapou. Apenas estava ali, de repente. A imagem escureceu por completo. A transmissão caiu. O fluxo de dados colapsou. O vídeo foi inicialmente publicado por um dos membros da expedição em um site privado, mas rapidamente foi baixado, copiado e compartilhado por todas as grandes redes: Twitter, YouTube, Reddit, Discord. Foi aí que tudo fugiu do controle. Vários usuários relataram ter suas contas banidas logo após fazer upload do vídeo. Outros disseram que o arquivo corrompia assim que tentavam enviá-lo. Em alguns casos, servidores inteiros perderam dados da noite para o dia. Um usuário alegou que seu HD se autodestruiu. Outro recebeu uma notificação de remoção direta, vinda de uma agência não identificada, sem nome ou contato. Mesmo assim, o vídeo sobreviveu. Voltava a surgir com nomes diferentes, edições distintas e novas interpretações. Muitos se tornaram obcecados. Alguns diziam enxergar uma segunda figura, menor e mais próxima ao fundo. Outros se fixaram no breve brilho final, segundos antes da queda do sinal. Alegavam ter visto olhos refletindo a luz do drone. Estudiosos do sobrenatural passaram a chamá-lo de o vazio senciente. Pensadores da área de tecnologia o classificaram como uma anomalia autoconsciente. Sites de conspiração diziam que fazia parte de uma rede subterrânea de observação, criada por inteligências não humanas. Logo, vieram as teorias científicas, inclusive de pesquisadores reais,
que preferiram manter o anonimato. Algumas sugeriam que o buraco era, na verdade, uma dobra dimensional invertida, um local onde as leis da física se curvavam sobre si mesmas. Outros falaram em câmaras de eco quântico, onde o tempo e o espaço se refletiam em ciclos infinitos. A teoria mais radical, mas estranhamente convincente, dizia que o drone não caiu. Ele se deslocou lateralmente. O que estávamos vendo não era profundidade, mas distância, atravessando uma camada totalmente diferente da realidade. Mas foi uma última hipótese que realmente mudou o debate. E se aquilo nem fosse um buraco? E se fosse uma caixa? Um cofre? Um selo antigo? Algo que nunca deveria ser aberto? E o que quer que estivesse lá dentro, nunca deveria ter sido visto. As perguntas começaram a se multiplicar. Ninguém sabia o que piscou. Ninguém entendeu por que o campo magnético mudou. E ninguém conseguiu explicar por que o simples ato de subir o vídeo fazia sistemas travarem. Parecia haver algo, ou alguém, que não queria que aquilo fosse mostrado. E se o buraco nunca quisesse ser encontrado? A publicação do vídeo não causou pânico, mas trouxe um silêncio estranho, pesado, que não parecia natural. A especulação online que antes fervia foi se apagando de forma abrupta. A equipe que havia feito a expedição, os mesmos que haviam descido a câmera no suposto buraco de mel, sumiu. Seus perfis pararam de ser atualizados, contas encerradas, nenhuma nova postagem, nenhuma resposta a mensagens ou ligações. Eles estavam lá um dia, no outro sumiram. Algumas cópias do vídeo ainda circulavam, mas muitas foram derrubadas. Não apenas deletadas, apagadas de forma definitiva. Plataformas de hospedagem aplicaram notificações ambíguas de direitos autorais, mesmo sem haver qualquer registro oficial do conteúdo. Rumores indicavam que algumas pessoas foram contatadas diretamente e advertidas a remover o material, sob pena de consequências não especificadas. Servidores caíram, discos falharam, canais inteiros desapareceram sem strikes, sem aviso, sem explicação. E de maneira quase assustadora, ninguém em posição de autoridade sequer mencionou o caso, como se um pacto silencioso tivesse sido feito. O que quer que vivesse dentro daquele vazio não deveria chegar ao noticiário. E então, Mel Waters desapareceu de novo. Após sua breve reaparição em 2002, quando falou sobre apagões de memória, cicatrizes inexplicáveis e uma segunda abertura em Nevada, nunca mais foi visto em público. Pouco antes de sumir, ele chegou a sugerir que existia um terceiro buraco, possivelmente fora dos Estados Unidos. Segundo ele, o que havia sido descoberto em Washington e Nevada era apenas parte de algo maior, muito mais antigo, muito mais perigoso. Mas ele nunca conseguiu terminar essa ideia. Tentaram rastreá-lo. Nada. Nenhum passaporte, registro oficial, imposto ou propriedade em seu nome. Como da primeira vez, sua identidade foi apagada. Sua casa ficou vazia. Sua trilha terminou ali. E ninguém sabe se ele partiu por vontade própria ou porque foi silenciado. É quase certo que Mel foi levado, junto com o vídeo e com a própria terra. Não foi apenas perdido, foi apagado. Talvez esse sempre tenha sido o verdadeiro objetivo de tudo isso. Não apenas esconder um buraco no chão, mas encobrir aquilo que o buraco representa. Porque o vídeo mostrava mais do que sombras piscando e quedas estranhas de temperatura. Ele sugeria algo muito mais inquietante, que o buraco não era apenas grande, era consciente. Ele olhava. Ele respondia. Havia um ritmo nos pulsos de luz como batimentos cardíacos. Os sons pareciam tentativas hesitantes de fala, como se algo ali estivesse aprendendo a se comunicar. E a figura escura, ela não se aproximou nem recuou. Apenas apareceu, como se sempre tivesse estado ali, à espreita. As teorias continuam se espalhando. Alguns acreditam que o buraco era um tipo de sensor biológico, enterrado há milênios para observar a humanidade e transmitir relatórios. Outros afirmam que era uma prisão, não para manter intrusos afastados, mas para conter algo lá dentro. Há relatos de outros buracos, em diferentes partes do mundo. Um possível grid global, com padrões energéticos idênticos, conectando pontos invisíveis no planeta. Para alguns, os buracos estão interligados de formas que nossa percepção não alcança. Para outros, eles nem são entradas reais, mas criaturas inteligentes, disfarçadas de abismos, projetadas para atrair nossa curiosidade e nos devorar. Agora que não existe mais equipe, nem Mel, nem qualquer registro oficial, e nenhum vídeo permanece online por mais de algumas horas,
Resta uma última pergunta. Uma que surge sempre que esse mistério é mencionado. E se o buraco de mel nunca foi apenas um buraco? E se o verdadeiro perigo não era o quão fundo ele ia, mas o que poderia sair de lá? Se esse mistério te arrepiou, compartilhe, curta e se inscreva para mais histórias assim. Clique no próximo vídeo que está surgindo na sua tela, porque o que vem depois pode ser ainda mais sombrio do que o buraco de mel.